Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal, vamos aguardar só mais 5 minutinhos para a gente começar, tá bom?
Quer começar, Mar? Claro. Pessoal, novamente, boa tarde. Eu me chamo Maiara, faço parte aqui da equipe da BTO, faço parte do RH. Muito obrigada à presença de todos que está aqui para acompanhar mais um webinar, dessa vez sobre Entra ID, e muito obrigada também ao Josué que vai bater um papo com a gente sobre. Gostaria de se apresentar, Josué? José, você tá ouvindo a gente? Vidal, tá com algum problema aí? Você consegue ouvir? Só um momento, por favor. Apareceu ali, acho que tá com algum problema na webcam ali, apareceu já a câmerazinha dele. Só um minutinho, pessoal. Agora sim consegui habilitar aqui. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Vidal, agora estou te ouvindo sim. Nossa, cara. Estou com um computador novo aqui. Desculpa. Fica tranquilo. Você precisa de uma empresa de suporte de TI, eu conheço uma boa, cara. Sério? Deixa eu te mando meu cartão depois. Dando esse conflito aqui. Deixa eu ver se eu consigo resolver. Não, mas fica tranquilo contra a câmera. Se quiser tentar compartilhar aí, a gente tá te ouvindo. Aí, agora apareceu. Ó, agora eu consegui resolver aqui, me parece. Sumiu de novo. Mas fica tranquilo com a câmera. Tenta compartilhar, acho que daí é mais. Agora voltou. Certo. Já era, voltou. Deu certo. Deu certo. Pronto, vamos lá. Eu estou na sala certa para a gente estar falando sobre Entra ID, correto? Essa mesmo, cara. Tô tranquilo. Obrigado aí pelo seu tempo, tá? Que isso. Se quiser se apresentar aí, a galera já tá a postos. Com certeza. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela atenção de todos. Quero já de antemão tratar com vocês aqui o tema sobre Entra ID, algumas novidades que eu tive acesso ali dentro do Microsoft Ignite que aconteceu recentemente em Chicago. Então, eu quero compartilhar aí com vocês exatamente algumas novidades que foram apresentadas lá. E antes disso, né, eu sou o Josué Vidal, sou MVP Microsoft há 14 anos. Atualmente tenho Vidal, está um pouquinho baixo. Se puder direcionar falar um pouquinho mais alto, ou direcionar o microfone. Eu acho que eu tô ouvindo bem, pelo menos. Acho que dá pra. Tá, pode ir. Ficou melhor? Ficou. Agora ficou sem ruído. Isso. Legal. Então, melhorou.
Obrigado. Então, primeiramente, aí eu quero... Onde eu estava? Estava aqui. Aqui. Tive a oportunidade recentemente de participar ali do Git University também, do Microsoft Ignite, onde tive acesso ali a muito conteúdo atualizado do próprio Entra ID, tá? Então, muito do que eu vou falar aqui é relacionado a algumas novidades que foram apresentadas ali. E eu estou aqui também realmente para também responder dúvidas que eventualmente vocês venham ter tecnicamente, dúvida de produto, dúvida de licenciamento, tal, alguma coisa relacionada a isso, tá? Então, antes de eu começar aí com 57 slides que eu preparei, quero já de antemão perguntar para cada um de vocês qual a sua dúvida, qual a sua expectativa com essa apresentação aqui, com esse webinar sobre Entra ID. Qual que é a sua expectativa? Ao final desta live, qual que é a sua expectativa? O que você espera? Então, eu vou até parar de compartilhar aqui, e aí eu vou agora... Opa, deixa eu voltar. Deixa eu ver. É importante, pessoal, que esse webinar seja uma interação, tá? Então, caso contrário, vira um monólogo, só eu falo. O objetivo aqui é ter uma conversa com cada um de vocês, tá? Então, vamos lá. Se alguém quiser escrever no chat também, eu posso Isso. ler para o Vidal ali. Se alguém não quiser, pode escrever. Vilmar, só confirma para mim aqui um pouco da audiência, da população que está nos assistindo aqui. É um público, qual que é o perfil do pessoal? É só para eu já direcionar a pergunta também, só para confirmar. Foi aberto, Vidal, a gente não segmentou, a gente fez um convite bem aberto, e aí ficou para quem quiser entrar. Então a gente tem desde de técnicos, de gestores, a gente tem tá um pouco híbrido aí nossa audiência, tá? Tudo bem, tranquilo. Mas, pessoal, alguém tem alguma pergunta ali, no chat ali, escrever alguma coisa, a gente já começa só a expectativa. Né? Se não vir a pergunta, eu vou soltar os 570 slides aqui. Meu. Posso perguntar, o que é o Entra ID, Vidal? Para que serve o Entra ID, basicamente? É a solução na qual permite com que você faça processos de autenticação e autorização. O Entra ID é a solução de login. Então, quando você loga no teu aplicativo, quando você loga no app, quando você loga no portal, esse login é processado. E quem executa o processamento desse login é a solução chamada Entra ID. O Juarez fez uma pergunta aqui, Vidal, se o Azure Arc tem novidades de união com o Entra ID. Excelente pergunta. Então, durante a nossa apresentação aqui, eu vou responder isso para cada um de vocês, combinado? Então, vamos lá. Vamos entrar no detalhe. Tem mais uma aqui. Pergunta, então. O Azure migrou para o Entra ID, foi isso? Vamos lá. Vamos entender o processo. Pessoal, quando a gente fala no tema Entra ID, tem que ser muito bem explicado isso, porque senão as pessoas acabam confundindo. Olha bem esse slide aqui. Esse slide aqui, ele explica o que é o Entra ID. Então, aqui você tem ambientes locais, servidores, dispositivos, você tem Active Directory local, você tem sistemas em SaaS em nuvem pública, você tem dispositivos e você tem parceiros. E você tem essa nuvem, o Microsoft Azure, tá? Quando você fala em Entra ID, o Entra ID é a solução que permite você logar ou não, você acessar ou não a cloud. Imagina que o Entra ID é o cara crachá. O Entra ID é o porteiro, é ele que permite você ter acesso ou não. Então, é a solução de identidade que controla acesso aos dispositivos e dados da organização. Então, por exemplo, um smartphone precisa acessar uma aplicação no Azure. Quem vai liberar isso? É o Entra ID. Um usuário precisa acessar um sistema, um RP no Azure. Quem libera esse acesso? O Entra ID. É porque o acesso, ele tem que ter o acesso de rede e tem que ter a autenticação. E quem faz o processo de autenticação é o Entra ID. Então, respondendo o que é Entra ID, é justamente a solução na qual permite com que você consiga gerir, controlar acesso.
controle de acesso, Access Control. É isso que é o Entra ID. Aí quando meu amigo fala, poxa, o Azure o Entra ID foi migrado para o Azure, não é que ele foi migrado. Para você conseguir acessar o Azure, obrigatoriamente você precisa ter o Entra ID. Então vamos trazer para um cenário prático já, porque eu gosto da prática. E esse aqui é a console do Microsoft Azure. Essa é a console. Se eu entrar aqui no Azure e pedir para criar uma máquina virtual, para criar qualquer coisa aqui, ó, Virtual Machine. Eu subir uma aplicação, aqui ó, tem uma VM criada. Beleza, quero acessar a aplicação dessa VM, eu quero fazer as coisas dessa VM. Os recursos que você cria no Azure, eles estão criados dentro de uma assinatura, dentro de uma subscription. Até aqui tudo bem? Crio uma subscription. Mas, porém, toda a assinatura do Azure, toda a subscription, ela está vinculada a um tenant. E o que é esse tenant? É exatamente o Entra ID. Então, quando você cria uma assinatura, você tem que vincular ela a um diretório. E quem cria esse diretório? É o Entra ID. Então, se eu entrar aqui, olha o nome do meu diretório. Desafio Cloud Expert Azure AD. Beleza. Se eu digitar aqui agora, Entra ID, o que vai acontecer? Ó, eu estou no meu tenant Desafio Cloud. Então, isso que eu quero deixar bem claro para cada um de vocês nesse exato momento, que quando você tem essa estrutura aqui, ó, você tem os serviços do Azure rodando e o Entra ID, ele é justamente o porteiro, ele é justamente o que controla esse acesso. Uma vez compreendido isso, aí agora a gente entra para uma parte da nossa apresentação, onde eu trago ali alguns conceitos, como, por exemplo, a gestão de identidade utilizando Multi-Factor Authentication, que eu vou plugar isso dentro do Entra ID, eu vou plugar ali as opções de conectividade, eu vou plugar ali opções de autenticação das aplicações internas, aplicações externas. Então, veja só que o meu usuário, ele passa a ter uma identidade, ele passa a ter um ID dentro do Entra ID, para ele poder... É que o nome ficou meio... ficou difícil falar. O Entra ID é para entrar. É isso. É para eu entrar no Azure? É para eu entrar na aplicação? É ele que vai fazer isso? Sim, isso é o Entra ID. Tá? E aí eu tenho algumas versões e sabores do Entra ID, que é isso que eu vou trazer aqui para cada um de vocês. Então, por exemplo, dentro de um ecossistema de gestão de identidade e acesso, aonde que o Entra ID está inserido? O Entra ID está inserido em todo esse ecossistema aqui, ó, de Zero Trust. Quando você fala de segurança Microsoft, existe ali o Zero Trust Capabilities Microsoft, que é a segurança zero, ou seja, eu nem penso em segurança, ela já está embarcada, que é o Zero Trust. É uma autenticação forte, é dispositivo em conformidade, é acesso protegido, é controle de acesso, é classificação de acesso, é avaliação de risco. Poxa, Vidal, você está querendo me dizer, então, que tudo isso daqui o Entra ID, ele faz? Faz. Sim, ele vai auxiliar na autenticação forte, ele vai auxiliar em conformidade de dispositivos ali quando for criando as políticas de MFA, né? Toda a parte de controle de acesso. Então, agora vamos trazer um pouco para necessidade de mercado. Eu tenho um cliente, eu tenho uma empresa, eu tenho um projeto, eu tenho uma necessidade de ter uma classificação e criptografia de arquivos. O Entra ID vai ajudar? Sim. Poxa, eu estou com um desafio aqui que eu preciso fazer avaliação de risco contra ameaças. O Entra ID vai ajudar? Sim, vai ajudar. Quando eu preciso ter uma autenticação forte, vai ajudar? Vai ajudar. Então, nesse exato momento, o Entra ID ele é o plano de fundo de diversas soluções. Então, quando você pluga ali, por exemplo, Microsoft Defender for Cloud, Defender for Copilot, quando você traz qualquer outra, o Entra ID, ele é a stack que dá suporte para essas novas implementações. Aí você pode estar se perguntando, tá bom, mas como que ele dá esse suporte? Ele dá esse suporte aqui, ó lá. Qualquer acesso vai depender de uma autenticação. Por isso que ele é o plano de fundo. Por isso que é o plano
de controle, que dá o acesso seguro para qualquer estrutura conectada. Então, falou em autenticação, você falou em Entra ID. Então, interessante destacar, pessoal, que no passado o nome desse cara aqui era o Azure Active Directory. A Microsoft trocou o Azure Active Directory agora para o Azure Active Directory Entra ID. Então, poxa, mas tá bom, o que eu faço aqui dentro desse Entra? Tá, você vai criar usuário, você vai criar grupo, você vai criar aplicações, tudo para autenticar. Está aqui a estrutura. Poxa, mas aqui, ó, crio usuário, crio grupo, crio acesso, eu adiciono dispositivos, eu registro aplicações. Até aqui está fazendo sentido? Vocês estão conseguindo entender? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, porque lembrando que é uma conversa. O Juarez aqui pergunta. Fábio, sim, é isso mesmo. Tá? Quando a gente fala de Entra ID Connect, é a mesma solução que vai permitir com que eu consiga sincronizar o ambiente local com o da cloud. Você está certo, tá? Que é o AD, o Entra Connect. Ele vai fazer o sync entre usuários locais, o Cloud Sync, tá? Entre o ambiente local e o ambiente local e o ambiente cloud, tá? Respondida a pergunta aqui, tá? O Wellington perguntou, eu posso considerar o Entra ID como um sistema de IAM? Sim, ele é o IAM, é o Identity Access Manager, né? Ele é uma solução de gerenciamento de identidade e acesso. Tá? Vamos lá, pessoal, mais perguntas, vamos lá. Essa aqui, Juarez, eu respondi, está inserido dentro do próprio Azure. Realmente, o Azure ID foi renomeado para o Entra, então o Azure continua. Do ponto de vista, Pedro, de serviços e funcionalidades, continua a mesma coisa, tá? Tem novas features que estão sendo habilitadas, cada vez novas features que estão sendo habilitadas, que é isso que eu vou trazer aqui para vocês aqui. Tá bom? Beleza. Então, para essa primeira parte, tá tranquilo, né? Vidal, você está no mudo, viu? Não sei se você está sem querer, você entrou no mudo aí. Ah, não, obrigado, desculpa. Ó, pessoal, vou compartilhar um outro material agora aqui com vocês. Tá? Vou compartilhar um outro material aqui. Então, vamos lá. Vamos falar de Entra ID. De Entra. Quando a gente fala de Entra, é importante deixar eu só destacar aqui. Ó. Quando a gente fala de Entra, Microsoft Entra, existe uma suíte de produtos dentro do Microsoft Entra para atender qualquer aplicação, inteligência artificial, qualquer recurso de qualquer lugar que você esteja. Mas como que funciona isso? Né? Existem alguns estágios que você vai liberar acesso e controlar acesso dos seus ambientes, implementando com Zero Trust Capabilities. Então, vamos trazer aqui toda a estrutura de Zero Trust. E aqui é onde está o diferencial, até mesmo pensando em ofertas de serviço, pensando até mesmo em resolver o problema no dia a dia, né? Ou até mesmo solucionar um desafio. Aqui a gente consegue ter, dentro dessa suíte, né, a estrutura de Zero Trust, acesso seguro, conectividade com os parceiros e acesso para qualquer cloud. Tudo isso ancorado com o IA. Mas como que isso funciona na prática? Funciona exatamente isso. Esse é o Microsoft Security Copilot, que você tem a estrutura base e você tem já o Entra ID para cada ambiente. Quando você fala de Entra ID, aquilo que eu acabei de apresentar para vocês é a família de produtos do Microsoft Entra. E esse daqui foi o Entra ID, que controla o acesso Zero Trust, que controla a Identity Access Manager. Beleza, entendi. Pô, legal, eu crio usuário, crio senha, crio dispositivo, tá. Mas me mostra esse aqui. Sim, vamos estar falando aqui no detalhe desse camarada. Quando eu entro aqui no Microsoft Entra Suite, nesse exato momento você consegue ver um leque de opções para ter um acesso seguro ao seu ambiente. Ou seja,
você vai ter o Entra Private Access. Você vai direcionar um acesso privilegiado, você vai direcionar um acesso privativo para um ambiente restrito. Então, essa é uma funcionalidade do Microsoft Entra Suite, que é o Private Access. A partir disso, você tem um outro perfil de acesso, que é o Microsoft Entra Internet Access. Que vai liberar um acesso somente à internet. Hoje em dia, acaba tendo muitas organizações que estão implementando governança na gestão de identidade e acesso. Quando você fala de Microsoft Entra Governance, eu consigo ter toda a parte de auditoria, do log, o que aconteceu, alterações naquela conta, tentativas ali, eventualmente, de brutal force de senha, tá? Tá aqui. Agora, quando eu falar Identity Protection, poxa, aí eu preciso garantir que essa identidade, ela é uma identidade crítica, ela é uma identidade que eu, obrigatoriamente, se ela sofrer algum tipo de ameaça, né, de tentativa de vulnerabilidade ou de invasão, automaticamente eu vou ter ações de remediação para tentar sanar ali de uma maneira automática essas vulnerabilidades com esse usuário. Então, isso é o ID, Entra ID Protection. E, por fim, a gente conclui, né, com o Microsoft Entra Verify, que é a parte ali onde eu já começo a estabelecer ali a autenticidade, né, a validação desse usuário. Então, quando a gente olha para o Microsoft Entra... Oi, pois não. Tem uma pergunta aqui do Regis Vidal. O serviço de relatório de suspeita de entrada no Entra ID, eu preciso adquirir um tipo de licença para funcionar? Porque preciso analisar os logs de suspeitas de usuário. Sim, essa licença aqui é aquela, qual é o nome? É P2. Premium, é o P2, sim. Tem que ter o Entra ID P2. Isso. Tem que ter o licenciamento acima lá, tá bom? Beleza. Dito isso, aí agora a gente tem esse ambiente do Entra ID Suite, que vai agora, obviamente, entregar aqui, ó, acesso para qualquer pessoa, qualquer organização, qualquer plataforma, e aí, obviamente, aí, esse slide aqui é autoexplicativo, porque uma vez que você compreendeu a suite, né, uma vez que você compreendeu a suite, aí agora, realmente, a gente vai ter acesso aí aos ambientes multiplataformas. Então, o meu objetivo aqui com esse slide era justamente trazer um pouco mais de visibilidade para vocês para esta suite, para essa abordagem aqui. Então, a gente deu um duplo clique aqui no Entra ID, entrou no Entra ID Suite, e o Entra ID External, ele é muito similar a essa estrutura, mas a única diferença aqui é que acaba que eu vou vincular um parceiro externo, né? Ou seja, eu vou publicar, eu vou expor para fora essa estrutura, ok? Que é, no caso aqui no próprio console do Azure, olhando aqui no Entra ID, aqui, ó, External Identities. Olha lá, eu vou fazer a conectividade do meu ambiente, do meu tenant. Pessoal, entenda uma coisa, tá? Não sei se alguém já te falou isso, mas isso daqui são as mesmas coisas. Microsoft, eu vou fazer de uma forma bem... Microsoft Entra ID. É a mesma coisa que o antigo Azure Active Directory. É a mesma coisa que um negocinho chamado de tenant. É a mesma coisa do que um negócio chamado domínio. Tudo isso aqui é uma coisa só, galera. Tá claro para vocês? Eu tenho o nome de domínio, tá bom, mas quem processa o nome de domínio aqui é o Entra ID. Eu tenho um tenant. Onde está registrado o ID desse tenant é onde? No Entra ID. Então, Entra ID, domínio, Azure AD e tenant, tudo isso é uma coisa só. Como posso dizer? É a solução. É a solução. Então,
E aqui, nesse caso, permite eu conectar com o mundo externo. Poxa, Vidal, mas como você sabe tudo isso? Porque basta eu entrar aqui dentro da console e clicar aqui em Entra ID, e ele vai me trazer, ó, o Entra ID, ó, olha que interessante, o Entra ID é o domínio, é o tenant e é o AD. Tá vendo? É exatamente o que eu mostrei ali para vocês. Ó. Pá. Ok? Um ponto importante, quando a Microsoft realiza muitas atualizações de licenciamento, aí é ver realmente se o produto que você precisa está dentro daquele nível de licenciamento que você queira. Então, aí você tem lá esses aqui, ó, All Products, e aí a gente consegue ver o que tem comprado e aí as features de licenciamento. Então, como muda muito, recomendo sempre estar de olho na tabela. Olha lá, o que eu falei para você, ó, Identity Protection, que acho que alguém perguntou agora, qual é o licenciamento dele? Olha lá, Premium, ou entra P2, igual eu falei. Ó, tá vendo? O P2, ele habilita o relatório que eu havia comentado. Dependendo do tipo de conditional access, ainda abre no P1, tá vendo? Então, assim, esse é um exercício que tem que fazer, tá? Poxa, é interessante destacar, quando a gente fala de Entra ID, cada linha dessa aqui de licença é uma solução que a gente pode sim resolver de um problema prático para um cliente, né? Eu já tive oportunidades no passado de ter, na época que eu trabalhava muito com pré-venda, né? Eu tinha uma POC, eu tinha uma descrição que eu já tinha uma apresentação de cada item desse daqui, ou seja, fazia pré-venda por cada... Porque cada linha dessa daqui é uma oferta de Entra ID. Então, se você vir agora aqui, tá bom, explica tudo de Entra ID, tá bom, abre licença e vamos falar de todas as features do Entra ID. Poxa, Vidal, você conhece todas? Sim, conheço. Single sign-on, olha lá, user provisioning, registro de usuários, self-service password, e assim vai, ó, MFA que eu falei, e assim vai. Então, o desafio cada vez mais é ter o conhecimento aplicado na prática de cada uma dessas funcionalidades e, além de implementar, obviamente, fazer troubleshooting, boas práticas ali de desenho de arquitetura. Mas é sobre isso, tá? Por isso que eu fiz questão de puxar aquele outro slide para poder mostrar para vocês que existe uma suite. Necessariamente o Entra ID não é somente um produto, mas só que dentro desse produto tem um guarda-chuva de funcionalidades. Eu até tenho um outro slide aqui que eu vou abrir, que eu tive um insight agora aqui. Deixa eu pegar, enquanto isso eu vou respondendo perguntas. Até aqui está fazendo sentido, pessoal? Está indo bem? Tranquilo? De alguma forma está somando aí com a carreira de vocês? Diga-me aqui. Deixa eu ver se eu pego um outro slide aqui, porque agora me empolguei. Uma pergunta, Vidal. O Regis está perguntando se o Intune faz parte do Entra ID. Aí que tá. Como o Entra ID é o plano de fundo para tudo, o Intune vai ter que gerenciar um dispositivo conectado. Onde está a usuário e senha desse dispositivo? No Entra ID. Ou seja, o Intune ele precisa estar vinculado, ele precisa trabalhar em conjunto. Imagina que a base é o Entra ID e em cima está o Intune. Mas só que para o Intune poder trabalhar, o Entra ID tem que estar funcionando muito bem. Todos os recursos do Azure precisam do Entra ID. Todos os recursos do Azure. Porque assim, é a base de tudo. Uma coisa né? que é o seguinte, cara. Como o Entra ID ele é a base de tudo, você não se dá conta que você já está usando ele. Basicamente isso. É igual você estar dentro de um carro, você está andando para lá e para cá, fazendo um monte de coisa. Mas você não se dá conta que a chave está ligada, está no contato. Por quê? Porque sem o básico da chave conectada e o carro ligado, nada vai estar funcionando. Então, é a mesma coisa. Acho que é importante falar também, porque todo mundo está utilizando, mas está utilizando a licença free, né, que existe um licenciamento que é o gratuito, que dá os recursos básicos. Né? Então, acho que por isso que o pessoal também nem faz essa analogia que está usando, porque não está pagando uma licença à parte, né? Está usando aquela licença básica que já vem na estrutura, certo? Você falou tudo. Então, quando você tem
essa questão de usar o free, você não está usando a suíte. Você está usando ali qualquer outra coisa menos a suíte. Então, é importante destacar que poderia-se, né, utilizar a suíte. Né? Então, que é exatamente aí onde você vai ter os ganhos. É exatamente aí onde você vai ter ganhos, vai ter funcionalidades ali. Tá bom? Achei aqui o slide que eu queria. Deixa eu exibir uma tela. Tela cheia. Pronto. Ó. Dá uma olhada na minha tela aí. Vê se tá legal. Estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo. É isso. Ó. A proteção de ameaça, ela vai ter como plano de fundo o Entra ID. Mas dentro do Entra ID, ali, ó, olhando de identidade e acesso, eu tenho Entra ID Identity Protection, eu tenho o Entra ID conectado lá no Office 365, eu tenho o Entra ID conectado aqui também na parte de segurança de aplicações, eu tenho o Entra ID conectado em toda essa estrutura. Eu quero já deixar para cada um de vocês essa URL para que você possa fazer download desse material aqui. Esse é um material da arquitetura de referência de cibersegurança Microsoft, onde você consegue fazer o download, eu vou fazer agora, de um material atualizado sobre não somente Entra ID, mas sim o aspecto inteiro de segurança da informação. Ó, é um slide de quantos mega aqui? 29 mega. Deixa eu terminar o último. Aí eu vou abrir para vocês aqui, tá bom? Aí eu já deixo a dica aqui, ó. É esse o caminho aqui, ó. Essa URL aqui, ó. Ó. akms.mcra. Tu quer jogar no chat? Você não consegue copiar e jogar no chat aí, Vidal? Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei por que, algum motivo, esse chat eu não estou conseguindo escrever. Ah, não? Não sei por quê, mas eu não estava conseguindo escrever. Deixa eu tentar de novo. Olha lá, ele não está deixando eu escrever. Tá bom. Tá, mas eu vou dar um jeito aqui, compartilho. Passa no WhatsApp aí, pode passar para a Rô. Claro. O Rodrigo já jogou. Rodrigo Oliveira jogou no Rodrigo. chat. Valeu, Rodrigo. Então, eu abri o slide aqui. É esse slide aqui, pessoal. Esse material é um material que tem que ter de cabeceira aí para você que quer estudar, para você que quer aprender e para você, obviamente, que tem interesse em saber como resolver problemas de Entra ID, de segurança no ambiente. Esse é um slide de referência. Aqui, ó, você vai encontrar sessões. Então, fala uma sessão para mim. Poxa, vamos falar da sessão de identidade e acesso. Vamos falar da sessão de usuário. Está aqui, ó. Ele me abre a sessão e ele vai explicar exatamente como que funciona o processo de Zero Trust, de Access Control, de Conditional Access. Ó. O Entra ID, olha lá, quem perguntou do Intune, e aí ele te mostra. Aqui é o Entra ID, aqui é o Entra ID com Conditional Access, aqui ó lá, é o Internet Access Preview do Entra ID, aqui é o Private, e aqui é o Entra ID também. Ó. Então, esse slide aqui, ó, da forma que eu coloquei, e o que está em verde aqui, ó, é justamente as novidades que foram lançadas lá no Microsoft Ignite. Isso daqui são as coisas que estão em preview, tá vendo? É exatamente isso. Poxa, Vidal, mas como você sabe tudo isso, meu? Porque, assim, é um material que eu tive acesso lá e aí eles... Olha lá. Deixa eu ver aqui a outra estrutura. Ó. Aqui, deixa eu ver. Olha lá, o Entra ID Identity Protection. Beleza, mas deixa eu pegar... Tá bom, deixa eu pegar uma, só para você entender aqui a parte do blueprint, tá? Só para pegar a parte do blueprint aqui. Blueprint está aqui. Blueprint. Aqui, ó. É ele aqui. Pronto.
Na vida prática, como que funciona? Eu tenho a rede local, eu tenho a rede DMZ. A partir desse momento, eu tenho os dispositivos conectados no entorno. E tudo isso está dentro do domínio do Active Directory. Aonde entra o Entra ID? Quando eu coloco para a nuvem, eu conecto no Entra ID, eu habilito, eu vou voltar, preste bem atenção. Quando eu coloco na nuvem, o Entra ID, pessoal, é a porta de entrada para você acessar o seu Office 365. Para você acessar qualquer aplicação. É o Entra ID que é a porta de entrada. Então, eu preciso fazer o quê? Conectar o meu AD local com a Entra ID. Conectou, entrou. Entrou, habilitou Conditional Access, habilitou Identity Protection, habilitou ID Governance, e aí habilita tudo. É por isso que ele é o plano de fundo. É a base. Depois eu vou conectar a publicação de aplicações, eu vou conectar nuvem híbrida, nuvem pública, depois eu vou conectar firewall, depois eu vou conectar SOC, NOC, depois eu vou fazer desenvolvimento, depois eu vou fazer segurança. Mas só que tudo isso vem depois do Entra ID. Por isso que ele é a base. Entenderam, galera? É por isso. Por isso que ele é a base da estrutura. E com esse slide eu quero fechar aqui a nossa apresentação, que é a forma na qual eu entendo que você já consegue agora entender que, pô, cara, então é aqui que está inserido o Entra ID? É isso que ele vai fazer por mim? Sim, ele vai habilitar todas essas features aqui para vocês. Recomendo fortemente que você faça download desse material que eu estou disponibilizando para cada um de vocês. E aí, ó, claro, para cada item que eu clicar aqui, ó, se eu passar o mouse aqui, ó, ele vai abrindo a documentação de arquitetura para mim. Ele me leva lá para a documentação. Tá vendo? Tranquilos? É isso. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Quero agradecer o tempo de cada um de vocês aí. Espero ter somado um pouco mais, tirado dúvidas aí sobre o famoso Entra ID e ter ajudado. Vidal, só queria aproveitar, então, para as pessoas que estão aqui no webinar, a gente vai sortear aí os 10 primeiros que mandaram um e-mail para a Carolina, está no próximo slide. A gente consegue colocar o Entra ID plano 1 ou plano 2 por 15 dias, 100% gratuito. A gente faz as configurações aí de autenticação segura, tá? Só preciso que mande, não sei se estão vendo o meu slide, então, né? Só manda um e-mail para anacarolina@bto.net.br solicitando a experimentação do Entra ID. Os 10 primeiros que estão aqui no webinar, a gente consegue fazer a configuração e elevar o nível de segurança da autenticação aí, custo zero. Fechado? Vidal, obrigado pelo seu tempo aí, espero que... Pessoal, esse documento... Desculpa aquele contratempo no início ali, mas... Não, imagina. Agora conseguiu ali, deu certo, cara. Tá, mas acho que foi válido. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Podemos finalizar? O Regis perguntou se o documento vai ser disponibilizado. O documento está no link acima aí, tá, Regis? O da apresentação não, porque o Vidal acabou colocando vários documentos, não é um só, né? Ele foi buscando ali de vários lugares, tá? Mas o principal está no link acima da sua pergunta aí. E já dá para ele fazer o download agora mesmo. Já dá para fazer o download e já começa ali. Beleza, então? Pessoal, obrigado, Vidal, obrigado pelo seu tempo aí. Obrigadão mesmo. Valeu, pessoal, um abraço. Eu que agradeço. Forte abraço a todos aí. Tchau, tchau.